O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará vossa justiça. 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 Uma das festas mais importantes do calendário da nossa liturgia, a festa do solene martírio de São João Batista. Ele ocupa, sabemos, uma importância, ocupa um significado tão especial na história da salvação. Até mesmo é o santo no qual celebramos o seu nascimento e a sua morte, como que reverberando por duas vezes a realidade do pastoreio, do anúncio, da profecia de João Batista para nós. E isso então se torna providencial hoje, iniciarmos o acampamento devotado e ligado à realidade das chagas de Cristo, com um dos mais exemplares e mais dramáticos martírios da história da salvação. Já que estamos então num fim de semana de sangue, num fim de semana de meditação a respeito da realidade do poder do sangue de Cristo, meditarmos então a verdade do sangue derramado e das feridas que nossos corpos também terão que passar nesta terra, como que completando as feridas do corpo do Mestre. Tudo isso então trazendo os méritos e o nível da grandeza do martírio de São João Batista, é algo então que tem tudo a ver como um grande preâmbulo, uma grande introdução. E queremos olhar então para a vida de São João Batista como homem chagado,
e queremos descobrir nele aquilo que nós também somos chamados a viver. Meus amados, São João Batista ocupa na história da salvação um lugar que eu preciso te avisar qual é. Nós temos, ao longo da antiga e da nova aliança, várias cadeias de funções, né, de pessoas e de verdadeiras missões que determinados grupos de pessoas assumiram na história da salvação. Nós temos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós temos os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos a pleiade dos juízes, que foram aqueles líderes carismáticos que cuidaram do povo de Israel. Nós temos a dinastia dos reis, e por isso então um grupo de pessoas com a função dos reis. Nós temos a sequência dos sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, gente então guiada e conduzida para a função sacerdotal e levítica, e nós temos um grupo importantíssimo na história da salvação, um grupo de pessoas que receberam o encargo, o chamado e a missão de serem profetas. E eu quero que você volte os seus olhos para a realidade dos profetas, porque São João Batista ocupa na história da salvação o lugar de último dos profetas. Então, o último dos profetas é São João Batista. E é muito fácil de você saber por que ele é o último dos profetas. A primeira grande missão do profeta é anunciar a vinda do Salvador, né? Embora outras missões os profetas também tiveram, mas eles são como que um dedo a indicar que o Messias virá, que o Salvador vai vir para planificar toda a história da salvação. Em vários tempos, então, o povo de Israel era guiado por homens que profetizavam, que abriam os olhos e que iam indicando o caminho do Salvador. Se pensarmos até numa linha do tempo, cada um a uma distância, né, temporal do dia do nascimento de Jesus. Cada profeta como que transferindo um bastão, né, para a mão do outro, mantendo o anúncio, reavivando a fé dos corações, convocando o povo para a conversão, a fim de receber o cumprimento da promessa. Se nós pensarmos numa linhagem, então, onde uma mão, cada uma mais distante, cada uma ficando mais próxima, de profeta em profeta, a gente chega até uma última mão, que pôde acompanhar com o dedo e ver com os olhos, a última mão que apontou o Messias, a mão de João Batista, a ponto de ver com os olhos e de dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O último dos profetas. É como se um grito, né, um grito que fosse ecoado a tão distante, ele vem ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e chega ao último dos profetas. Sendo ele o último dos profetas, parece que ele ocupa então uma figura símbolo do que é um profeta. Parece então que ele ocupa um sinal destacado, né? Tudo que é o primeiro e tudo que é o último sempre vai ocupar uma importância tão grande e tão especial. E eu quero olhar para São João Batista, porque eu quero entender nele quem é o profeta. Eu quero olhar para São João Batista, porque eu quero saber na sua vida o que é esse tal de profeta. E por que eu quero saber? Vai que, hoje em dia, Deus ainda precise de profetas. Amém? Vai que esse negócio cai na minha e na sua conta. Vai que eu e você também vamos ter que viver alguma parte da vocação do que é pedido para um profeta. Vamos entender em São João Batista quem é o profeta. A princípio, eu não estou te dizendo que você é chamado a ser profeta, que você vai ser profeta. Vamos olhar para São João Batista, vamos com calma. Vamos olhar para ele de maneira idêntica.
E se a carapuça em algum momento servir, você encaixa. Amém? Não vou te incluir não vou te colocar não, porque o profeta é uma pessoa muito especial. Nós vamos falar aqui de circunstâncias especialíssimas, ligadas a alguém que Deus chamou para profetizar. Portanto, eu não te incluo de uma maneira assim extensiva. Não, calma. Fica no resguardo aí, fica quietinho aí. Fica na sua, meu irmão, só me escutando. Não precisa se incluir e se misturar nisso. Mas só me promete uma coisa: enquanto eu falo de João Batista, se houver um mínimo sinal de algo que liga a tua vida, comece a levar a sério o que eu vou te explicar, porque talvez então eu vou parar de falar de João, e talvez eu começar a falar de você. Amém? Então não estou te incluindo como profeta, como que tentando forçar a barra, para te fazer ser o que eu não sei se você é. Então eu vou me ater a João Batista e te digo, fique tranquilo, eu não estou falando com você. Mas não seja surdo, se enquanto eu falar deste homem, algo aí dentro começar a se mover, e você começar aí a juntar pontos, e não venha dizer que sou eu que estou tentando puxar sardinhas, sabe lá para que lado. Não venha me incluir nessa. Mas também não seja surdo a um Deus que talvez, ao mostrar para você o último dos profetas, está nesta noite nada mais, nada menos do que falando também do que Ele espera para o meu e para o seu coração. Ai, padre, solta logo o que o senhor tem. Vai, então vai, solta logo o que o senhor tem de dizer. Eu já estou nessa enrascada. Então conta, então fala, eu vou falar. E você, olha meu irmão, no popular, se vira com o que eu vou te dizer. 3 coisas marcam a vida de um profeta. O profeta tem que ter 3 coisas. Se tiver uma, não é profeta. 2, não é profeta. Tem que ter as 3. 3 características de um profeta. Evidente que nem precisava explicar isso, né? A nossa língua portuguesa até já nos garante como tem assim. Gente, todas as vezes que eu falar o profeta, eu estou falando da profetisa, né, gente? Nem precisa, né? A nossa língua portuguesa estabelece até que quando falarmos a todos, podemos falar no masculino, para não ficar, o profeta, a profetisa, o profeta, a profetisa. Não. E às vezes as mulheres até arrumam isso como desculpa, o padre está falando para os homens. Não está nessa homilia, deixa ele falar, isso dá para mim. Ah, moça, você não vem de gracinha, não. Você não arruma motivo para não se incluir só porque eu estou no masculino, não. Eu quero usar para a nossa língua, ao falar no masculino, estamos falando para todos. Então quem é o profeta? Homens e mulheres. 3 coisas. Primeira coisa, o profeta tem que ser um homem chamado por Deus. Não é ele que quis, não é ele que se projetou, não é um negócio da cabeça dele, é chamado de Deus, é sobrenatural. Como que se explica isso? Deus é que quis, vai brigar com ele, vai conversar com ele, vai ver com ele, se você se revoltou, se não está querendo, é uma decisão interna, daquilo que é propriedade de Deus, que escolhe e que elege. A primeira grande característica, o profeta é alguém chamado por Deus. Ninguém se autodenomina profeta, diz a palavra de Deus. Ninguém se autoproclama profeta. Primeira coisa, alguém chamado por Deus. Segunda característica de um profeta, na medida que ele é chamado por Deus, ele traz uma palavra que não é dele. Veja, você agora está me escutando, e ao me escutar,
você escuta a minha voz, né? Toda a minha articulação aqui, de esôfago, né? De cordas vocais, ela produz o som. Existe uma responsabilidade, porque é uma palavra minha. Você olha o meu rosto, você vê a minha boca, você escuta o som da minha voz. Porém, se eu sou um profeta, a palavra que eu trago não é minha. Porém, ainda que ela não seja minha, eu responderei por ela como se fosse minha. Ok. Veja, a palavra não é minha. Eu não tenho nada a ver com a verdade do que eu estou anunciando. E pode ser até que eu mesmo até discorde, pode ser que até eu mesmo pense o contrário. Talvez eu por mim mesmo diria o oposto disso. Esta palavra não é minha. Só que o CPF que responde por ela é quem? É o meu, porque a boca que está dizendo é minha. Então, vamos lá, primeira coisa, um homem chamado por Deus, que traz uma palavra que não é dele. E agora existe o terceiro passo do profeta. E esse está aqui claramente colocado. Até agora as duas coisas estão em São João Batista, certamente, mas a terceira é categórica em São João Batista. A primeira coisa, ele é chamado por Deus, ele traz uma palavra que não é dele. A terceira coisa, pedirão a sua cabeça pela sua profecia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: pedirão a sua cabeça pela sua profecia. Diga para quem está do seu lado: ué, padre, mas eu lá sou profeta? Eu só estou pedindo para falar, para você me ajudar. Não tem nada a ver com... Estou pedindo para falar para você me ajudar. Me ajuda. Só para assim conduzir o tema. Pedirão a sua cabeça. Por isso que essa sua boca resolveu se abrir para falar. Ponto final. Um homem chamado por Deus, que traz uma palavra que não é dele, porém ele assumirá a palavra como se fosse dele, e que pedirão a sua cabeça por ter dito isso. Agora, quanto tempo de igreja você tem? Quanto tempo de vida de oração você tem? Quanto tempo de conhecimento da palavra você teve até o dia de hoje? Quanto tempo de intimidade com Deus você tem? Revise a sua vida, revise a sua história até aqui. Revise o ambiente onde você foi plantado, porque o profeta ele tem muito olho, né, com que tipo de lugar eu fui plantado. Revise a circunstância no qual ali você está inserido. Tire as suas próprias conclusões e perceba: será que nesta Santa Missa você simplesmente está friamente entendendo e conhecendo João Batista, ou sua vida e sua história está sendo incomodada agora pela marca de algo idêntico a isso que Deus está fazendo em você? Em você. É pessoal. Quem é profeta, e se não é profeta, não se meta a profetizar, não se intrometa. Profeta tem que ter o seu lugar de profeta. Existe uma palavra que foi dada para tal pessoa, ela foi chamada, ela tem que falar isso, segundo a medida do talento, do grau, do lugar que ela colocou, ela vai pagar por isso, a missão é dela. Não se meta com profecia dos outros. Não assuma profecia dos outros, não fale coisas que é para outro falar. Mas do contrário, quando é sua, assume e tome posse. Olha, gente, quem sou eu para ter certeza sobre a vida dos outros a esse nível?
Eu só sei de uma coisa, meu amigo: segura, porque Deus ainda precisa de profetas, e ao mínimo um grande candidato. Isso eu posso dizer que você é. Porque sei desse mundo como está, sei de que ambiente você está vindo, sei com que tipo de gente você, eu sei que país você mora, eu sei como é que está a cultura, como é que está a molecada hoje em dia, eu sei como é que está o progresso da mentira, em tudo quanto é boca, em tudo quanto é lugar, eu sei como estão os outros profetas da mentira, a anunciar tanta coisa, eu sei das necessidades da igreja, eu sei dos pontos de missão, onde há uma carência de uma voz, de uma palavra, eu sei onde estão as lacunas, os buracos, onde é necessário homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, com todos os talentos, com todas as condições que tem para ser uma voz. Eu sei da carência, eu sei do tamanho da demanda, portanto permaneço em silêncio, porque não quero dar para os outros coisas que eu não tenho certeza, mas olho nos seus olhos em nome de Deus, e te digo: abra o teu coração, porque você é um candidato a futuro profeta, amém? E ao entender isso, só toma posse dessas três coisas, porque mais cedo ou mais tarde todas elas precisarão se cumprir. Ué, padre, o senhor está profetizando assassinato de gente agora? Como é que é? O senhor está profetizando, porque o terceiro é a cabeça, o senhor está profetizando mortandade, tiroteio, o que? Nós vamos ser esfaqueados? Olha, meu irmão, se não a morte propriamente dita, cruenta, do derramamento do sangue, a morte da tua reputação, a morte da tua boa fama, a morte de você mesmo, a morte dos teus interesses, a morte da tua vida. Aliás, qual morte é mais dolorosa? Um tiro a queima-roupa, ou um dia perder uma unha, né? Um dia perder um dedo, um dia perder uma mão, né? Um dia perder um pedaço da pele? Qual das duas perseguições será a pior, senão, qual das duas nós escolheremos? Verdade é que essas três etapas se cumprirão na vida de um profeta. Deixa eu te avisar uma outra coisa, posso? Porque o discernimento vai ser seu, e profecia de cada um, Deixa eu te avisar uma coisa: você pode dizer não ao chamado de Deus para ser um profeta. Padre, agora você me aliviou. Não, eu estava aqui com a corda no pescoço. Eu posso dizer que não, eu posso vazar fora de uma vocação dessa, de um pedido desse, de ser a boca de Deus, de trazer uma palavra que não é minha, e de ter que assumir como minha, e de ter que pagar. Eu posso dizer que não. Meu irmão, eu jogo limpo com você. Você pode receber uma vocação e não responder a esta vocação. Você pode ter um Deus que te manda arrumar as malas e se deslocar para um lugar, e você dizer que não vai. Você pode ter uma missão que alguém dentro ou fora da igreja te entrega, e você diz: eu não vou assumir. Você pode calar a sua boca, você pode se preservar, e você pode dizer que não. Só que eu preciso te avisar uma coisa: você pode dizer que não, mas em paz você não vai ficar. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga para ele: em paz você não vai ficar. Em paz você não vai ficar. Porque todo profeta que está fora do lugar, você pode estar num lugar maravilhoso, só que você sabe que você não tinha que estar ali. Você está num lugar preservado, você não arrumou problema com ninguém. Olha, o problema está pegando, eu estou quietinho. Eita nós! Olha lá, está tudo pegando fogo e eu estou aqui preservadinho. Em paz você não vai ficar. Sabe? Desculpa quem me escuta agora jantando, né? Nós estamos na TV, então. Desculpa quem me escuta jantando, e aí eu acho que vai ser muito ruim o que eu vou dizer. Mas sabe quando você está para ter um vômito e você engole?
Desculpa, eu já vou parar com esse assunto e você vai continuar seu jantar aí, quem nos acompanha assim, com a jantinha na mão. Sabe quando vem na garganta e você engole? Qual é a sensação de engolir o vômito? Não é? Aquilo tinha que sair, porque aquilo era para sair, só que você engole. E aquilo vira uma espécie de bolo. E aquilo parece que não ocupa um lugar dentro de você. É mais ou menos assim. Aquele que não está no lugar daquilo que deveria ter dito, daquilo que deveria ter feito e daquilo que deveria ter colocado em nome de Deus. Em paz você não ficará. Pode viajar para um lugar, não, essa igreja, né? A igreja está fazendo uma lavagem no meu cérebro, e agora eu estou ficando louco, e você, ok. Eu não quero que isso aconteça, mas vá para longe então, vai para o outro lado do mundo. Só que quando você chegar do outro lado do mundo, você vai lembrar que você levou você para lá, você sabia? Se você for para o outro lado do mundo, sabe quem que você levou? Você! E o mesmo Deus que fala ao seu coração, não era para você estar aqui, não era para você estar nessa condição, não era para você estar nesse lugar. O dom que eu te dei não é para ser aplicado aqui, é para ser aplicado nesse lugar. Você está em paz, mas essa não é a paz que eu fiz para você. Eu quero te dar outra paz. Esta não é a sua paz. E em paz você não ficará. Talvez eu esteja adentrando em pessoas que estão agora entendendo que a causa de 1000 transtornos, pode ser, não estou dizendo que esse é o único motivo, mas a causa de 1000 transtornos que você está tendo de ordem emocional, mental, ligado à ansiedade, ligado à depressão, ligado a uma vida sem sentido, diz respeito só a uma coisa. Olha nos meus olhos aqui, rapaz e moça. Se você está então num complexo inteiro de desestabilidade, a minha vida perdeu o sentido. Talvez o seu único problema é o seguinte: você é um profeta e você está no lugar errado. Vai para o lugar da tua profecia e em 48 horas você será o homem mais feliz desse mundo. Ainda que com a corda no teu pescoço, amém? Ainda que com a corda no teu pescoço. E para terminar, eu só te pergunto uma coisa, porque diante da terceira parte tudo termina sem cabeça. Esse foi o final drástico da vida de um profeta. Só que agora quem vai terminar essa homilia é você. Eu só te pergunto uma coisa. Hoje, dia 29 de agosto, hora certa, 20 horas, 48 minutos, horário de Brasília. Eu te disse que o terceiro passo da missão de um profeta é perder a cabeça. Só que eu te pergunto, agora, 29 de agosto de 2025, às 20 horas e 49 minutos, eu te pergunto, onde se encontra São João Batista? Eu não ouvi, Brasil. Onde se encontra São João Batista? No céu. Essa é a história final da última página da vida de um profeta. E é esse final que eu desejo para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficando de pé comigo, ergue as suas mãos para os céus. E se Deus te pede alguma resposta para ser profeta, dê a sua resposta. Se Deus te pede, dê. Se você está confuso, calma. Se você está confuso, padre, é muito novo, calma, não se atemorize. Mas se você percebe que tudo isso que eu disse tem algo a ver comigo, tem algo na minha vida que me liga a essa história de que aqui nesse mundo eu vou ser uma boca para algo que Deus quer de mim.
ainda que seja uma resposta trêmula, e imprecisa, ergue as tuas mãos e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu digo sim. E que o Senhor se encarregue dos próximos passos. Que o Senhor se encarregue de todos os outros lados. Senhor, eu posso responder por mim nesta Eucaristia, porque sei deste lugar que o Senhor me deu. Na sua presença, Senhor, nesta liturgia, eu te peço, manda teu Espírito sobre homens e mulheres que agora estão entendendo uma nova lógica de profecia em suas vidas, jovens e pessoas em qualquer condição que estejam, que estão sendo incomodadas e talvez reviradas, como foi João Batista no ventre de Isabel. Está acontecendo agora, Senhor, aquele movimento de reconhecimento do Senhor. Prepara tudo, Senhor. Encaminha tudo, Senhor. Dai-nos os próximos passos. Aceita o sim frágil e incapaz de todos nós, mas que cremos que é sincero, para que um novo tempo de uma nova profecia aconteça e se cumpra no meio de nós. Eu creio num novo tempo da profecia de Deus, nascendo agora, no hoje da nossa vida.